Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Andei meio sumidinha aí, mas agora tô voltando para falar um pouquinho sobre a numerologia e as nossas crianças. Como a numerologia pode ajudar na educação dos nossos pequenos, tanto com relação à escola, com relação à família. Enfim, eu vou falar um pouquinho do número psíquico hoje, que são as características dos grupos dos dias de nascimento. Por exemplo, as crianças que nasceram no dia 1º, no dia 10 e no dia 28, elas trazem as características do número 1. Então, ela é o número psíquico 1. Já as crianças que nasceram no dia 2, no dia 11 e no dia 20, são crianças que têm aí as características do número 2 e assim por diante. Então, você sabendo qual é a característica de uma criança, você vai conseguir identificar essas características no comportamento dela. E eu vou falar sobre o número psíquico porque ele é o primeiro número que se manifesta nas nossas crianças. Porque os demais números só vão se manifestar a partir do momento que essas crianças tiverem consciência do nome completo delas, que elas souberem escrever esse nome, que elas souberem falar esse nome completo. Então, logo de início, desde o nascimento, o número que mais se manifesta fortemente aí nas nossas crianças é a do dia do nascimento. Então, sabendo essa informação, a gente vai poder lidar melhor com essas crianças, inclusive na escola. Por exemplo, uma criança número 1 é aquela criança de ação, de coragem, é aquele líder, né, que lidera a turminha, que tudo ele tá aí já providenciando para fazer, né, porque é uma criança de atitude, de coragem. Então precisa até tomar um pouquinho de cuidado para que essa criança assim não seja individualista demais por conta dessa questão toda da liderança, do eu em primeiro lugar. Né? Então, como é uma criança de muita ação e coragem e líder, o lado negativo dessa criança é, às vezes, a individualidade e o egoísmo. Então, tá vendo como é legal a gente saber? Porque pode tratar melhor aí uma criança número 1. Já uma criança número 2 é aquela criança que gosta de cooperar, ela é muito diplomata, ela é muito da paz e ela é mais dos bastidores, ela não é tão líder quanto o número 1. Então ela não gosta muito de aparecer, muitas vezes ela tem vergonha de se expressar por conta aí do número 2. Já o número 3 é aquela criança falante, aquela criança alegre, que chega sempre brincando com os amiguinhos, fazendo piada. E essa criança, ela pode apresentar aí alguma desobediência aí na hora que a tia fala, agora vamos ficar todo mundo quietinho. Essa criança tem dificuldade, talvez, em ficar quieto, porque ela gosta de se expressar demais. Então, tem esse ladinho aí do número 3. Já o número 4 é aquela criança mais quadradinha, né? Vamos dizer assim. É aquela criança que gosta de regras, que respeita as regras, é mais disciplinada e gosta muito do trabalho. Então é uma criança que vai fazer assim todas as atividades certinha, porque ela gosta, né, disso. Isso tá na personalidade dela. Então essas são as características aí de uma criança 4. Já uma criança 5 é aquela criança que não para quieta, aquela criança de movimento, porque o 5 ele traz muito movimento, liberdade, curiosidade. Então muitas vezes é aquela criança que a tia fala, agora é hora de estudar. E ele não consegue parar, porque ele quer conversar, ele quer falar, ele quer aprender, ele quer fazer outras coisas. Muitas vezes ele pula de uma cadeira, da cadeira dele para a cadeira do amiguinho, porque ele gosta desse movimento. Então ele tem dificuldade muitas vezes em ficar parado. Porque parado para ele é como se ele tivesse preso e ele não gosta, ele gosta de liberdade. Então, às vezes, ele pode ser um pouquinho teimoso por conta desse tipo de situação. Então, sabendo lidar, né, com uma criança número 5, tudo flui muito bem em harmonia. Já aquela criança número 6 é aquela criança mais cuidadosa, né? Cuidadora, na verdade, é aquela criança mais responsável, é aquela criança que vai cuidar do seu grupo de amiguinhos, dos seus familiares, é uma criança muito preocupada, inclusive tem que tomar muito cuidado com o que se fala, né? Com o que os adultos falam perto dessa criança, porque isso pode despertar certa preocupação nela, que não despertaria numa outra criança que não tem esse número psíquico 6.
Tá bom? Então, e essa criança número 6 por ser cuidadora, por ser, né, ter esse senso todo de responsabilidade, muitas vezes ela pode ser também uma criança ciumenta demais, e fazer algumas chantagens emocionais aí com os amiguinhos, até com os pais, né, esse jogo emocional aí, porque como ela dá, ela se doa muito, muitas vezes ela cobra também que o outro se doe para ela e acaba fazendo um joguinho aí emocional com os amiguinhos e com os pais em casa. Já a criança número 7 é aquela criança mais estudiosa, é uma criança que gosta de conhecimento, ela está mais aberta a buscar o conhecimento, é justamente aquela pessoa, aquela criança que é o nerdzinho da turma, né? Então, esse aí tem as características do número 7. E muitas vezes gosta de ficar mais no seu canto, não é aquela criança muito extrovertida, que gosta de falar, ela é mais analítica, mais observadora e não é muito de falar. Já uma criança número 8 é aquela criança que é mais disciplinada, ela sabe administrar as situações, principalmente as situações relacionadas também às finanças, né? Ela vai saber negociar, ela é uma boa negociadora, então aí as tias aí da escola também tem que ficar atenta que essa criança número 8 ela negocia muito, né? Ela sabe trocar sobre os interesses dela, né? Então é uma criança muito esperta nesse sentido. Já uma criança número 9 é aquela criança mais generosa, é aquela criança mais doadora, ela se preocupa demais com os outros em geral. Então ela muitas vezes ela vai fazer coisas pelo outro e vai esquecer dela própria. A mãe muitas vezes vai comprar vamos dizer, um estojo bonitinho, e se tiver um amigo ou amiguinha que gostou daquele estojo, ela não tem apego nenhum, ela vai pegar e vai dar aquele estojo. Então, o que tem que ser trabalhado nessa criança? Que sim, ela pode ser generosa, ela pode ser doadora, porém, a gente tem alguns limites, né? Porque talvez aquele estojo tenha custado um pouquinho, né? Um valor que os pais se esforçaram para comprar, e então ela tem que cuidar daquele bem, daquele estojo, né? E ela pode, às vezes, dividir, né, com o coleguinha, mas ela tem que ter também essa consciência. Então, vocês estão percebendo como é legal a gente conhecer um pouquinho dos números das crianças? Porque assim a gente consegue trabalhar melhor a educação dessas crianças e a entender que determinados comportamentos fazem parte da personalidade daquela criança e não é, às vezes, um problema, né? Não é uma situação que se tenha que buscar ajuda por conta do comportamento daquela criança, que simplesmente é saber lidar com aquelas situações e saber conduzir o comportamento daquela criança. Então é muito legal que os pais, os tios, os avós, os irmãos mais velhos, a escola tenha conhecimento de como é essa criança para poder melhor lidar com essas características e pegar o melhor dessa criança e corrigir os defeitinhos que ela traz, mostrando para ela um caminho diferente. Então é isso, pessoal. A numerologia é uma ciência fantástica que está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. E assim como o mapa pessoal adulto, a gente também tem o mapa pessoal infantil. Então, quem quiser saber mais informações sobre o mapa numerológico infantil, é só me chamar no direct que eu passo todas as informações que você precisa saber sobre o mapa e a numerologia infantil, tá bom? Muito obrigado e até mais!